Boa noite, veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 20 de julho. O estado do Rio chegou a 1 milhão de casos de coronavírus. A disseminação da variante Delta preocupa as autoridades de saúde. Rondônia começa a vacinar adolescentes com 16 anos. Em Belo Horizonte, 5 veículos são incendiados durante a madrugada. Um homem suspeito foi preso pela polícia. E ainda a temporada de frio em Urupema, os termômetros chegaram a 8 graus e 2 décimos negativos abaixo de zero, a menor temperatura por lá. É agora no Brasil TV. O estado do Rio de Janeiro atingiu a marca de 1 milhão de casos de Covid-19. A média móvel de novos infectados está em alta e a vacinação contra a doença avança em ritmo lento em comparação a outros estados. A pandemia embaralhou tanto o tempo que às vezes é difícil lembrar quando e como tudo isso começou. Aqui no Rio foi no dia 5 de março de 2020, na cidade de Barra Mansa, sul do estado. As autoridades de saúde estão monitorando a paciente que foi confirmada com o novo coronavírus aqui no estado do Rio. 1 ano, 4 meses e 14 dias depois, o estado do Rio chega à marca de 1 milhão de casos de Covid. E se junta a um grupo que não tem do que se orgulhar. São Paulo, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Santa Catarina, todos com mais de 1 milhão de infectados. Nesse triste ranking, o estado do Rio é o 7º em casos, mas o 2º em mortes. São 57.585 óbitos, segundo o último balanço. A contagem de novos casos se mantém aberta e, no momento, ainda estável. Pela média móvel, são 105 mortes por dia nos últimos 7 dias, 14% a menos do que há 2 semanas atrás. No estado do Rio, o processo de vacinação tem andado de forma lenta. 40% da população receberam a primeira dose e menos de 16% as 2 doses. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, faltou vacina hoje para a primeira dose. Só gestantes, mulheres que tiveram filho recentemente ou que ainda amamentam estão sendo vacinadas. A segunda dose continua sendo aplicada. Peço para todo mundo, gente, toma que é bom, né? A situação está precária, a doença não parou, então vamos tomar, vamos se vacinar. O Ministério da Saúde promete distribuir mais doses hoje e amanhã. Chama atenção a demora no processo, já que alguns lotes foram entregues pelos fabricantes no começo do mês. Os registros mostram algumas datas de recebimento. Coronavac no dia 5 e Pfizer no dia 7 de julho. No estado do Rio, a corrida da imunização ganhou um desafio a mais: o avanço da variante Delta. Mais de 70% dos casos confirmados no país estão aqui no Rio de Janeiro. Até agora, são 83 casos espalhados por pelo menos 13 cidades. Sobre o atraso na entrega das doses, do Ministério da Saúde disse que quando recebe as vacinas dos laboratórios, elas passam por um controle de qualidade rigoroso e a contagem além da rotulagem. E que depois as doses são liberadas para a distribuição e os lotes então chegam aos estados em até 48 horas. Guarajá-Mirim, que fica em Rondônia, a primeira cidade do estado, a vacinar um público de 16 anos sem comorbidades. A Lena Mendonça é quem conta pra gente. Oi, Marcelo. Guajará-Mirim, na fronteira do Brasil com a Bolívia, é a primeira cidade do estado de Rondônia a fazer a imunização de jovens de 16 e 17 anos contra a Covid-19. Desde o início dessa semana, esse público está sendo imunizado com a vacina Pfizer. A cidade, que recebeu o primeiro lote de vacinas ainda no mês de janeiro, é também um dos municípios de Rondônia que mais vacinou contra a Covid. Segundo dados do sistema Localiza SUS do Ministério da Saúde, quase 21 mil moradores já receberam o imunizante, o que corresponde a 46% da população vacinada apenas com a primeira dose. Lena Mendonça para o Brasil TV. Aracaju começou a vacinar as pessoas que têm 32 anos de idade. Letícia está diante de uma das palavras que define o momento dela. Eu só tenho a agradecer a minha Nossa Senhora do Carmo por ter me protegido toda a minha família. Graças a Deus não perdemos nenhum ente querido. E me solidarizo a todos os
que perderam um ente, mas agora nós temos a vacina e estamos aí vacinados, graças a Deus. Fé, gratidão, esperança, solidariedade, respeito. Sentimentos que para algumas pessoas agora vêm à tona com mais intensidade. E na hora da vacina, não é que todos eles se misturam, mas o William destaca um. Olha, é um momento de gratidão, realmente, assim, é um momento que a gente está esperando há muito tempo. A gente perdeu tanta gente, né? Eu não perdi ninguém, mas conheço tanta gente que perdeu entes queridos e é um momento de tristeza. Mas a vacina é a nossa nova esperança, né? É a oportunidade de um dia melhor. Agora é a faixa etária dos 32 anos que passa a contar com a oportunidade de se proteger contra o novo coronavírus, que só em Sergipe já matou 5.864 pessoas. Mas a vacina está aí para driblar esse cenário de perdas e de luto. A expectativa da Secretaria Municipal da Saúde é de imunizar pelo menos 7 mil pessoas com essa idade. É importante ficar atento ao prazo, porque se você perder e não tiver uma justificativa, vai ter que aguardar o dia da repescagem, que ainda não tem data prevista. O Pará completou 6 meses desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19. A imunização alcançou cerca de 30% da população e já tem impacto na redução no número de mortes e também de internações. Atila Lima tem as informações para a gente. Oi, Marcelo. Mais de 4 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas nos paraenses. 32% da população já tomou a primeira dose e 15% completou a imunização com a segunda dose. A vacinação tem ajudado a diminuir o ritmo da infecção no estado. Hoje, menos de 60% das UTIs exclusivas para a Covid estão ocupadas no Pará. A imunização também tem refletido no número de casos. Nos últimos 7 dias, em todo o estado, foram registrados 90 casos de Covid-19. Mas apesar do avanço, a vacinação na capital ainda não foi retomada para grupos abertos por faixa etária. E segundo a prefeitura, segue sem previsão, pois está no aguardo de novas doses. Mas nesta madrugada chegaram mais de 120 mil doses que serão distribuídas nos próximos dias pelo governo do estado a todos os municípios paraenses. E a gente fica na expectativa que a vacinação seja logo retomada por aqui. Marcelo. O estado de São Paulo atingiu 50% da população adulta vacinada com a primeira dose, mas só 18% das pessoas completaram o esquema vacinal. Ou seja, tomaram as 2 doses ou então a dose única. O Rio Grande do Sul vem em segundo no número de primeiras doses aplicadas, 49% da população. Mas já aplicou a segunda dose em 22% dos gaúchos. Já Curitiba parou hoje de novo a aplicação da primeira dose por falta de vacinas. A capital do Paraná estava vacinando pessoas com 38 anos. A prefeitura diz que aguarda o envio de um novo lote. Ontem à noite, o Paraná recebeu mais vacinas que devem ser distribuídas entre os municípios. A segunda dose continua sendo aplicada em Curitiba. E a Prefeitura de Belo Horizonte interrompeu a convocação de novos grupos para receber vacina contra a Covid-19. Hoje, apenas pessoas que perderam a data marcada de vacinação foram atendidas nos postos. A vacinação em BH segue num ritmo bem mais lento que outras capitais, como Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, que já tem até prazo para vacinar toda a população com as 2 doses. Por aqui, nesse momento, a fila está parada nos 40 anos com a primeira dose e sem previsão para os próximos públicos. A população segue esperando desde que a vacinação começou em janeiro. Esperar, mesmo que seja sentado, cansa, gera ansiedade e muita expectativa. E sem um cronograma da vacinação, muita gente não sabe quando essa hora vai chegar. É como esperar para voltar para casa sem saber que horas o ônibus vai passar. Na contagem regressiva pela imunização, a vida não espera. Fica assim, sentindo assim, coração Brasil. E daí você tem perdas irreparáveis. O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Belo Horizonte explica que a cidade não pode publicar um cronograma de longo prazo, porque não tem o controle da distribuição das vacinas. Isso é definido pelo governo federal em conjunto com o governo do estado, que então repassa, assim que as vacinas estejam disponíveis, o percentual para cada prefeitura. Aos 69 anos, seu Joedir já está com aquela tranquilidade de quem recebeu as 2 doses.
Mas alegria completa só quando todo mundo fizer o mesmo. A maior alegria que tem, né? A esperança de todo mundo, né? Não é só a minha, a de todo mundo. Tomar essas 2 doses, tanto como velho, como uma pessoa mais nova também, né? Então, todo mundo está esperando por isso. Universidades de Minas Gerais estão trabalhando em um teste mais barato para diagnóstico da Covid, isso a partir da saliva. Se for comprovado, pode custar entre R$ 38 mais ou menos. Em alguns casos, menos da metade do valor dos testes que utilizam a saliva e que já estão aí nos mercados. São apenas 2 minutos de análise para o resultado ficar pronto. Os pesquisadores dizem que o teste de saliva, além de ser mais barato, é 100% brasileiro. A diferença dele em relação aos outros testes hoje no mercado é que os outros testes, você faz existe um tampão que faz uma extração desse RNA, então é um custo alto, porque você tem reagentes para isso. E no nosso caso não, a gente simplesmente pega a saliva, faz essa secagem da saliva e mede em infravermelho. Então essa é a nossa tecnologia, menos invasiva e num custo muito baixo. O paciente fornece a saliva e os pesquisadores secam o material a uma temperatura de 80 graus. Depois, o equipamento usa raios infravermelhos para ler a amostra. Com o uso de inteligência artificial, é feito um cruzamento de dados para construir um padrão que indica se o resultado é positivo ou negativo. O projeto tem recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia. A expectativa é que sejam feitos entre 80 e 100 mil testes até a aprovação. Os resultados devem ser enviados para a Anvisa em outubro. Se o teste da saliva for aprovado, ele pode ser comercializado e usado até mesmo pelo SUS. Para medir a eficácia do novo método, além do exame da saliva, o voluntário faz também o teste RT-PCR, aquele que o material é coletado no nariz e na garganta. O PCR é considerado o mais eficaz. Depois, os 2 resultados são comparados. Até o momento, 92% deles foram iguais. A tecnologia foi desenvolvida na Universidade Federal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e a coordenação é feita pela UFMG com o apoio de outras 11 universidades brasileiras. Até agora, cerca de 20 mil pessoas foram testadas em penitenciárias, comunidades carentes e em cidades menores, que têm menos acesso a testes rápidos. Só deixando claro, esse teste utilizando a saliva pode custar entre R$ 30 e R$ 80. A polícia prendeu hoje de manhã um homem suspeito de colocar fogo em 5 veículos em Belo Horizonte, no fim da noite de ontem até o início da madrugada desta terça-feira. Este vídeo mostra um dos carros pegando fogo e, em seguida, o trabalho do Corpo de Bombeiros para apagar as chamas, que se espalharam muito rápido. De acordo com a polícia, entre 9 da noite de ontem e 2 da manhã de hoje, 5 carros e uma moto foram incendiados nos bairros Colégio Batista e Floresta, na região leste da capital. As ocorrências foram em sequência. Alguns veículos tiveram perda total. Quando a gente chegou, o carro estava totalmente pegando fogo. A gente desceu do prédio e com os vizinhos a gente buscou alguns extintores, trouxe aqui para a polícia. Os incêndios em série e na mesma região chamaram a atenção da polícia. Câmeras de segurança registraram o início das chamas em um dos carros. Tá pegando fogo aqui. Na árvore também. O suspeito também foi flagrado. Ele usava uma camisa com listras vermelhas e brancas, além de bermuda e chinelo, e estava acompanhado de um cachorro. A Polícia Civil já conseguiu identificar o suspeito, que foi preso em casa, em flagrante, agora na parte da manhã. Ele tem 26 anos, é morador do bairro Colégio Batista e confessou que colocou fogo nos veículos. Segundo a polícia, o jovem é usuário de drogas e tem passagens por furto. A prisão dele é um alívio para quem ficou no prejuízo. Agora a burocracia, né? De correr atrás com o seguro, boletim de ocorrência, tudo certinho. A gente estava aguardando a perícia, que isso foi ontem à noite, a perícia só veio agora de manhã. E aguardar mesmo e correr atrás do prejuízo mesmo. E no Rio Grande do Norte, um incêndio destruiu o depósito de um supermercado e uma loja na central de abastecimento, a Ceasa de Natal. O fogo começou de madrugada, foi controlado pelos bombeiros, não houve feridos. As causas deste incêndio estão sendo investigadas. A polícia baiana investiga a morte de uma criança de 3 anos que brincava na porta de casa. Ela foi encontrada na casa de uma vizinha em Salvador. Mauro Anchieta é quem nos conta essa história. O menino de 3 anos morava num bairro da periferia de Salvador. Segundo a mãe,
Ontem à noite ele estava na porta de casa, brincando com o filho de uma vizinha. A mãe, Daniela Góes, conta que vigiava o menino, mas que entrou rapidamente em casa para ir ao banheiro. E quando voltou, não encontrou mais a criança. Depois de muita procura, Luiz Fernando Góes Nogueira foi encontrado dentro de um saco na casa da vizinha, com sinais de esganadura e hematomas pelo corpo, segundo a mãe. Ele ainda foi levado para uma unidade de pronto atendimento, mas já chegou sem vida. A vizinha, identificada apenas como Cacau, fugiu. A mãe do menino diz que não tinha problemas com Cacau e não sabe se ela teria algum motivo para fazer mal a Luiz Fernando. O crime chocou o bairro. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que ainda não se pronunciou. Inês. Brasil teve de volta e no mês da Mulher Negra, um episódio na Baixada Fluminense provocou muita indignação. Um painel inaugurado na cidade de Duque de Caxias para homenagear mulheres que lutam pela igualdade racial foi depredado. Os rostos das homenageadas no memorial estão agora pintados de branco. 9 mulheres e cada uma com uma história de luta contra o racismo e o preconceito. O memorial Nossos Passos Vem de Longe é uma criação de 2 artistas da Baixada Fluminense, Rodrigo Mais Alto e Kleber Black. Eles levaram só 2 dias para dar cores à eternidade de mulheres tão importantes. Agora, faltando praticamente uma semana para o Dia da Mulher Negra, celebrado em 25 de julho, o mural foi depredado na manhã do último domingo. A Raíssa faz parte da ONG responsável por montar esse e outros memoriais pela Baixada, como no Éden, em São João de Meriti e em outros bairros de Duque de Caxias. E está aqui para reforçar que nossa luta continua, nossas histórias existem, nós somos protagonistas disso e que também não vamos deixar que nossas histórias sejam apagadas. Nossa luta e compromisso com o nosso povo é por isso. A Fátima é uma das homenageadas. Líder comunitária e ex-catadora de lixo, já viu e viveu muitas agressões e situações de intolerância. Nascer negro você já é em potencial alvo para essas agressões, para exclusão, né, tanto social como também nos instrumentos públicos. E nós não conseguimos passar pela nossa vida sem sofrer as questões raciais, não só que nos afetam como o povo todo, mas aquelas pessoais. Rose, você é professora, né? Ainda há muito a se aprender sobre essa questão. Ainda há muito. Mas antes de ser professora, a gente é uma mulher negra. E isso a todo momento bate a nossa cara. O racismo, né, tenta bater em nossas caras. Também foram retratadas no memorial Nossos Passos Vem de Longe, Maria Conga, mulher escravizada vinda do Congo, alforriada aos 35 anos. Ela virou símbolo de luta por liberdade durante a escravidão. Mãe Beata de Iemanjá, morta aos 86 anos, após uma vida de militância pelos direitos de religiões de matriz africana. E Marielle Franco, vereadora assassinada em 2018, que tinha em sua pauta política projetos para pessoas negras e moradores de favelas. Dentre as homenageadas em vida estão ainda Dona Leonor, Ana Leone e Nívia Raposo, todas representantes de lutas por direitos humanos e do movimento negro. A Ana Cristina é ambulante e viu quando tudo aconteceu. O carro chegou, um rapaz branco, carro bonito, novo. O cara desceu, muito bem vestido, com balde, com a tinta, um rolo. Para nós, ele ia fazer um painel aqui do lado de cá, mas ele não fez. Aí ele pintou, ele só não conseguiu pintar o restante porque os camelô daqui, que protegem o nosso lugar, botou ele para correr. Mas, apesar da revolta pelo ato, a luta dessas mulheres continua firme. O memorial vai ser refeito no dia 25, então quem quiser também chegar com toda a segurança, usando máscara, pode vir que vai ser muito bem-vindo. Nossos passos vêm de longe, mulheres negras presentes! Isso é um absurdo, né? Tem que ser investigado. A Delegacia de Duque de Caxias diz que abriu um inquérito para saber o que aconteceu. E agora os policiais tentam descobrir se é um caso que se trata de intolerância religiosa ou então vandalismo.
E a gente agora vai falar das baixas temperaturas Brasil afora. Foi dureza, hein? Sair de casa hoje cedo em São Paulo. Quem estava na rua sentiu, né, esse friozinho, viu muita coisa congelada, gelo, a famosa geada. Tanto no campo quanto na cidade, tudo ficou branquinho, branquinho. Bom dia, rapaziada. Bom dia, galera. Ó, a situação aqui da plantação de brócolis. Ó como é que tá isso aqui, ó. Ó, pra você ver. Isso aqui tudo, ó. Será que tá frio? Vou sair daqui do 40. Que da hora. Tá frio nada? Tá frio nada, ó. As graminhas tudo com gelo. Olha os pés do morango, ó. Ó. Ó que saiu o sol e não sabe o que vai acontecer. Vai cozinhar tudo, olha. Hoje é o seguinte, hoje não tem como colher verdura agora de manhã, não. Tem não. Clientela hoje vai ter que atrasar. Acordemos, estamos aqui no campo. Mas a sensação é de estar dentro de uma geladeira, hein, gente? Assim amanhece o engenheiro Macilaca. Tudo coberto de gelo. Ui! A definição dele foi ótima, né? A sensação que está dentro de uma geladeira. O produtor de morango que a gente viu fez uma conta por cima e disse que a perda da produção por causa da geada e do frio pode chegar até 70%. E olha só o vídeo que a gente recebeu, que veio lá de São Sebastião das Águas Claras, ou Macacos, né? Como diz o pessoal de Minas, distrito de Nova Lima. 20 de julho de 2021, agora 8 horas e 10 minutos, aqui em Macacos, Nova Lima, Minas Gerais. A noite foi muito fria. Olha para vocês verem, sobre a carcaça desse carro ainda tem gelo. Inverno tem sido daqueles. Imagine em outros lugares como que foi. Também geou nos estados do sul. A temperatura mais baixa registrada hoje no país foi em Urupema, na Serra Catarinense, 8,2 graus negativos. De madrugada já tinha uns corajosos na praça da cidade. Vale tudo para bater uma foto ao lado do termômetro marcando 7 graus abaixo de zero. A dona Marciana se enrolou no cobertor para encarar o frio. Só de cobertor para aguentar. A senhora saiu da cama, mas não teve coragem de deixar a coberta lá, não? Não, tive que trazer, né? Tem que se proteger, mas é muito bom sentir esse frio. Mas a menor temperatura registrada em Urupema bateu os 8,2 negativos. O recorde anterior neste ano estava aqui perto, na cidade de Bom Jardim da Serra, 7,5 abaixo de zero. E nessas horas a gente faz qualquer coisa para se esquentar. Até uma luz vira aquecedor. Viemos aí há um mês atrás, mas não estava isso tudo não, estava 1 grau negativo só. Hoje está frio extremo, mas está bem gostoso. Quando o dia clareou, o branco da geada dominava a paisagem. Os campos verdes se transformaram. O cenário atrai gente de longe, que vem para a Serra Catarinense para curtir esse frio. Viemos de Recife e é o segundo ano que a gente pega o frio, que a gente pegou o ano passado, mas assim, nada perto do que está sendo esse ano. Essa galerinha aí se divertiu. Falam que o frio é psicológico e eu acredito, porque quando eu me divirto no frio, eu não sinto o frio. Na cidade vizinha, a não menos gelada São Joaquim, o lago da praça simplesmente congelou. Segundo a empresa de pesquisa agropecuária do estado, pelo menos 46 cidades registraram temperaturas negativas hoje em Santa Catarina. No Paraná, pelo menos 18 cidades também registraram temperaturas negativas. A mais baixa foi em General Carneiro, 7,8 abaixo de zero. Em Guarapuava, na região centro-sul do Paraná, a terça-feira começou pelo segundo dia, com termômetros registrando temperaturas negativas. A mínima na cidade foi de menos 2,5 graus com uma geada fraca. Em 18 estações meteorológicas do Paraná, as temperaturas ficaram negativas hoje. A cidade mais fria do estado foi General Carneiro, que fica na região sul. Por lá, a mínima foi de menos 7,8 graus no começo do dia, também com registro de geada. Essa foi a menor temperatura do ano registrada na cidade até aqui.
E amanhã deve ter mais geada no sul do país, na região sul de São Paulo e na Serra da Mantiqueira. A próxima madrugada ainda vai ter temperaturas frias nas capitais do sul, centro-oeste e também sudeste brasileiro. O Brasil TV fica por aqui. A previsão completa do tempo você sabe daqui a pouco no Jornal Nacional às 8h30 da noite, pelo horário de Brasília. Para você, uma ótima noite e até amanhã.